28, versículo 19. Os irmãos que queiram se colocar de pé em reverência à palavra de Deus podem fazer e nós vamos ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E a Bíblia diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século. E, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor. Pai, nesta hora, Senhor Jesus, te queremos agradecer por tudo aquilo que tens feito. Paizinho querido, estamos na tua presença para te louvar e para te glorificar, e ajuda-nos a compreender desde já o que é, afinal, o batismo e o que estamos a fazer nesta cerimónia. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Podeis sentar-vos. Muito bem. Algumas das pessoas que estão aqui dentro hoje, algumas das pessoas que aqui estão hoje, podem saber tudo acerca de batismo. E uma grande parte daqueles que estão aqui hoje sabem muito bem acerca do batismo nas águas. Ok? Também existem algumas pessoas... Só por causa daqueles que estão lá em casa. Ok. Vamos lá ver aqui. Sumiu. Onde é que está o microfone? Microfone, sem fio. Vamos lá. É só porque estão lá em casa não ouvem, ok? Muito bem. Então, algumas pessoas aqui podem saber muito bem, outras podem saber vagamente acerca do batismo, e há aqui algumas pessoas que não fazem a mínima ideia do que é que está a acontecer aqui. Certo? Há algumas pessoas que realmente vieram, que são convidados, talvez daqueles que vão ser batizados, são família e que não fazem a mínima ideia o que é que quer dizer esta cerimónia. Então, depois desta mensagem, tu vais perceber o que é o batismo nas águas, ok? A primeira coisa que o batismo nas águas é, como vimos neste texto, é uma ordem, primeiro ponto, é uma ordem de Jesus, ok? E quando Jesus manda, nós obedecemos. É tão simples quanto isso. No outro dia o Will estava a testemunhar em Oeiras e no seu testemunho ele vai dizer uma coisa muito interessante. É uma ordem, é um mandamento, eu tenho que cumprir e acabou. Pronto, é isso mesmo. O testemunho está certíssimo. Jesus disse que nós deveríamos ir, evangelizar, formar igrejas, discipular pessoas e batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, é uma ordem e é um mandamento da parte de Deus. Se nós queremos, quem quer aqui ser amigo de Jesus? Quem quer ser amigo de Jesus? Ok? Então, se tu queres ser amigo de Jesus, cumpre as ordens que Ele dá. Certo? Ok? Então, se tu cumprires as ordens que Ele dá, tu tornas-te amigo de Jesus, íntimo de Jesus, discípulo de Jesus. Mas para isso tu precisas de cumprir a ordem de Jesus. Primeiro, então, é uma ordem. Segundo ponto, demonstra porque é que nós devemos ser batizados. Porque é que nós devemos ser batizados? Porque demonstramos a nossa submissão à sua vontade. Certo? É uma ordem, nós temos que cumprir, mas nós aceitamos essa ordem da parte de Jesus com alegria. Certo? Ninguém está aqui tipo contrariado, pô não? Aqui os nossos irmãos que vão ser batizados estão contrariados? Não, vocês estão com desejo de querer o quê? De querer se batizar, de se identificar com Cristo. É algo público que vocês fazem perante as pessoas dizendo: eu creio em Jesus, eu quero seguir a Jesus publicamente para toda a gente ver. Certo? Ok? Então isto demonstra da nossa parte o quê? Submissão à sua vontade. Existem pessoas hoje, não por estar a resolver situações, não por estar a regularizar alguma situação pendente, não é isso que estamos a falar. Mas há pessoas que são simpatizantes da fé em Cristo, que vêm à igreja e dizem: naquele lugar, nunca. Aqui dentro, nem pensar. Sabe uma coisa? Esta pessoa não está a receber ou a revelar submissão à vontade de Deus, mas uma grande rebelião à vontade e à ordem que Deus instituiu e colocou. Certo? E nós não queremos, ninguém aqui quer ser rebelde contra a ordem de Deus, pois não. Queremos cumprir o mandamento de Deus com alegria. E é isso que vamos fazer hoje. Nós vamos baixar a estas águas com alegria, sabendo que marcamos a nossa posição em Cristo e perante a comunidade. Entramos também na membresia da igreja. Fazemos parte dos membros e do rol de membros.
Então, o que nós temos é que é uma ordem, em primeiro lugar, e também demonstra a nossa submissão. Em Lucas, capítulo 7, versículo 30, diz-nos assim, a submissão esta que os fariseus não aceitaram. Sabe, a Bíblia diz assim, mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Há pessoas que dizem, eu entrar ali nem pensar, e isso revela rebeldia, tal como os fariseus, que era um grupo político-religioso da altura de Jesus, que disse assim, eu não vou me submeter a esse batismo. Mas nós que estamos aqui, muitos de nós, quantos já somos batizados? Quantos já somos batizados? Muita gente já é batizada nas águas, ok? Mas todo aquele que ainda não é, não sejas rebelde contra a vontade de Deus, aceita o mandamento e no futuro, agora não, porque são só estes, mas no futuro aceita e vai até às águas, ser batizado nas águas, não uses de rebeldia. Porque é uma ordem, porque demonstra submissão à sua vontade, porque nos identifica, porque é que nós nos batizamos? Porque nos identificamos com a causa e com a pessoa de Cristo. Nós, hoje, agora, estamos-nos a identificar com Cristo. Estamos a dizer publicamente que eu quero seguir Jesus para o resto da minha vida. Certo? Eu quero fazer e marcar um compromisso para o resto da minha vida. E isso demonstra o quê? Isso demonstra uma identificação com Cristo. E como é que nós nos identificamos com Cristo na água? Certo? Algumas das pessoas que podem estar aqui podem estar a pensar assim, mas espera lá, mas o que é que isso tem a ver com a água? A água, a pessoa vai para a água e depois é deitada na água e volta a subir. O que é que isso tem a ver? Ok? A Bíblia responde. E sabem como é que a Bíblia responde? Responde assim, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Também em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4 diz, ou não sabeis que todos quando fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida, certo? Então, quando nós entramos nesta água, estamos em pé, certo? E isto, quando nós somos deitados na água, isto significa a nossa morte, certo? Como é que eu posso exemplificar isto, ok? O pessoal do online perdoa-me lá em casa. Então, neste sentido, a pessoa está, o quê? Morta em delitos e pecados. Mas quando a pessoa desce até às águas, simboliza a morte, o sepultamento e a ressurreição para uma nova vida. Certo? Então, a pessoa está a ser deitada, está a morrer. Identificando-nos com o quê? Identificando-nos com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando ele morre, ele é sepultado e ele volta. E hoje ele está vivo à direita de Deus Pai. Nosso Jesus está vivo. E por isso, o que é que acontece? Nós somos deitados, a morte de Jesus. Nós ficamos debaixo d'água, o sepultamento de Jesus, e nós voltamos à tona, a ressurreição de Jesus. Estamos a identificar-nos com Jesus Cristo, ok? Também, este é o quarto ponto, porque isso nos identifica com Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição. E também, quarto, porque o nosso Jesus nos deu o exemplo, certo? Nós muitas vezes podemos resistir ao batismo e dizer, não, isto não é para mim, eu não quero saber disso. Eu volto a repetir, não estamos a falar de situações de regularização, não é isso. Mas há pessoas que dizem, não quero, ok? A mim ninguém me apanha dentro daquela água, certo? Ok? Mas esta pessoa não está a seguir o exemplo de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, ele veio ter com João Batista ao Rio Jordão. E no Rio Jordão ele chegou e disse, João Batista, meu primo, ok? Vai batizar-me, batiza-me. E ele disse assim, nem pensar, eu não quero ser batizado por ti. Afinal de contas, tu és o próprio Deus em carne, o próprio Deus que habita entre nós, aqui. Não, eu não vou fazer isso, eu sou indigno demais para batizar-te a ti. Mas sabe o que é que Jesus diz? Convém cumprir toda a justiça. Eu quero ser um exemplo para os meus demais irmãos. Eu quero ser um exemplo de justiça, porque o meu Pai mandou e eu quero cumprir o seu mandamento.
Amém? Então, ele não foi rebelde, sendo o próprio Deus. Jesus é Deus. E sendo o próprio Deus, ele não foi rebelde, nem foi insubmisso à vontade do Pai. Mas ele quis cumprir toda a justiça, veio ter com João Batista e se batizou no Rio Jordão. Ele deu-nos o exemplo. Essa é também uma razão pela qual nós devemos ser batizados. O texto nos diz, porque o nosso Jesus nos deu o exemplo, cumpriu e deu início ao seu ministério. E diz assim: então veio Jesus da Galileia, foi ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Se ele, que é Deus, deu o exemplo e cumpriu, quem somos nós para não o fazer? Jesus, ele foi às águas do batismo e cumpriu tudo aquilo, o mandamento do Senhor. E quem é que nós somos para não cumprir a vontade de Deus? Eu quero cumprir, e eu quero cumprir tudo aquilo que Deus me manda fazer. Ele nos ordena e ele chega perto de nós: olha, vai, faz, vai por ali, vai por aqui. E eu cumpro, porque ele é Deus e eu sou apenas uma criatura que, ao aceitar Jesus, me tornei filho. Mas ainda assim, ele é que determina tudo. Ele é que é o soberano em todas as coisas. Note também, porque o nosso Jesus nos deu o exemplo. Quinto ponto, porque demonstra arrependimento e fé em Cristo. Quinto ponto, neste estudo sobre o batismo nas águas. Sabe uma coisa? Porque é que nós devemos ser batizados? Porque nestas águas nós estamos a dizer publicamente que nos arrependemos de todos os nossos pecados e que temos fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Quando vocês entrarem ali na água, o que vai acontecer é que nós vamos perguntar perguntas como arrependes dos teus pecados. Eu ainda não tenho assim aquela coisa, pronto, arrependes dos teus pecados. E a pessoa diz sim. Queres viver para o resto da tua vida em Jesus? Sim. Ok. E tu estás a identificar-te com o arrependimento e a fé. Note, o arrependimento e a fé em Cristo é um ato público que mostra o desejo de seguir a Cristo. É uma demonstração de fé. É uma demonstração de fé. E indo eles caminhando, chegaram, Atos, capítulo 8, versículo 36 e 37. Atos 8, 36 e 37. E diz assim: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que sejas batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Certo? Então o eunuco etíope estava a caminhar de Jerusalém para a Etiópia no seu regresso a casa. Deus falou com Filipe. Filipe vai até ao deserto. Filipe foi até ao deserto, caminhou junto àquela carruagem, falou com o eunuco etíope, anunciou-lhe Jesus e ele disse: o que é necessário para eu ser batizado? E Filipe disse ao eunuco etíope, e disse-lhe assim: olha, o que é necessário para seres batizado? O que é necessário é tu creres em Jesus Cristo como o Filho de Deus. Tu crês? E ele disse: eu creio. Demonstração de fé. Eu creio, eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o meu Salvador, é o meu Messias, é o meu advogado fiel, é o meu Senhor, é o meu Kyrios, que é o meu Senhor, é tudo para mim. Eu creio. Então, se crês, estás apto para o batismo. O crer tem a ver com compromisso. Comprometes-te com esta verdade. Eu tenho um compromisso com essa verdade. Então, bora ali um bocadinho de água. Então, água suficiente para ser imergido. Então, vamos, sai da carruagem e eu vou-te batizar. E Filipe batizou o eunuco etíope. Sabe? Porque o nosso Jesus nos deu o exemplo, porque demonstra arrependimento e fé da nossa parte. Sexto ponto para nós hoje, porque faz parte da doutrina dos apóstolos, certo? Nós deveríamos ficar enraizados, alicerçados na doutrina dos apóstolos, que começa em Atos dos Apóstolos. Em Atos, ok? O que acontece é que a igreja, como nós a conhecemos hoje, é baseada em Atos dos Apóstolos e começa a nascer, começa a ficar alicerçada, sabe? A doutrina dos apóstolos é extremamente importante e nós estamos alicerçados nela. Há mais de 2000 anos atrás estamos fundamentados nela. E por causa disso, e por causa que o texto nos diz isso, nós precisamos de continuar, porque faz parte da doutrina dos apóstolos e era a prática comum da igreja primitiva.
Era uma prática comum da igreja primitiva. Note o que diz o texto de Atos, capítulo 2, versículo 41. Atos 2, 41. Que diz, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Para nós sermos batizados. De sorte que foram batizados os que de bom grado. O quê? Eu esperava uma resposta mais enfática da vossa parte. Aqueles que foram batizados receberam o quê? A palavra, amaram a palavra, aceitaram a palavra, incorporaram a palavra em si. Eles começaram a conhecer e aceitaram-na. E a partir do momento em que aceitaram a palavra, de bom grado foram batizados. Eles ficaram felizes. E sabe uma coisa? Nós estamos aqui a batizar 3, 4, 5, 7. Ok, minha matemática é incrível. Ok? 7. Mas sabe uma coisa? O que aqui se passa é que foram batizados 3.000 pessoas. 3.000 pessoas ouviram a palavra e cumpriram-na. E de bom grado foram batizados. Para nós sermos batizados, nós precisamos de abraçar a palavra e amar a palavra. Para ser integrados onde? Na igreja. Amamos a palavra. Primeiro, amamos a palavra, ok? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Amamos, somos batizados e agregamo-nos. Fazemos parte do corpo de Cristo, em que a cabeça do corpo é Cristo Jesus e nós estamos aqui e também fazemos parte de toda esta igreja que aceitou aquilo que Deus quis para nós. Note, versículo 7, ou ponto 7 também. Porque há uma necessidade de nascer de novo. Vamos todos abrir. Aqui eu quero que todos abram. 7º ponto. Porque há uma necessidade de nascer de novo. João capítulo 3, versículo 5. João capítulo 3, versículo 5. João capítulo 3, versículo 5. E diz-nos assim, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É óbvio que na Bíblia houve várias exceções de pessoas que não foram batizadas e que entraram no reino de Deus à mesma. Não tinham outra hipótese também, ok? Um deles era o ladrão da cruz. Jesus estava a ser crucificado e havia 2 ladrões, um de um lado e outro do outro, certo? E um deles arrependeu-se de todos os seus pecados e reconhece, acima de tudo, reconheceu o senhorio de Cristo e quem é Cristo e quem é Jesus. E quando ele diz, olha, tu és Jesus, tu és realmente olha, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só isso. Eu só quero que te lembres, é só isso. E ele foi justificado na hora por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Sabe? E ele está a falar, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui ele está a falar com um líder religioso chamado Nicodemos. Nicodemos é um líder religioso, sabe tudo de capa a capa, ok? Até sabia mais do que a gente todos juntos. Certo? Ele sabia de capa a capa todo o texto, todas as regras. Ele era uma pessoa muito influente, certo? E nesta influência, nesta capacidade que ele tinha, ele chega perto de Jesus, ele vai à noite para não ser visto publicamente, ele entra na presença de Jesus e diz, olha Jesus, o que é necessário? E Jesus vai dizer, olha, é necessário nascer da água e do Espírito. Nascer da água do batismo. É necessário que isso aconteça. Claro que há casos excepcionais, obviamente, mas se nós cremos, se nós acreditamos, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Certo? Então, é necessário nascer da água e nascer do Espírito. Sabe o que é nascer do Espírito? Também tem a ver com nascer de novo, nascer do alto, nascer espiritualmente falando. Teve um novo nascimento em Cristo Jesus. Esta é uma das condições para o batismo. As pessoas que estão aqui, os irmãos que estão aqui, muitos de vocês já são batizados, mas outros talvez vagamente conheçam esta situação, ou então conhecem pouco ou nada. Eu vos estou a dizer, é necessário uma conversão, uma maneira diferente de olhar para a vida, nascer de cima, nascer do Espírito. Sabe,
se eu quisesse utilizar hoje o escudo, ainda alguém se lembra do escudo? Quem é que se lembra do escudo aqui? Amém. Ok, muito bem. Eu agora chegava a um café qualquer ainda com notas de escudo, certo? E eles aceitavam o pagamento? Não aceitavam. Porquê? Porque em 2001, ou qualquer coisa assim, ok? Foi convertido para euros, certo? Nós precisamos de ter uma conversão genuína. Uma conversão verdadeira. Um nascer de cima, um nascer do alto, um nascer espiritual. Eu acredito que muitos de nós que estamos aqui nascemos de facto de cima e espiritualmente somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Porque há uma necessidade de nascer. Não te maravilhes de te ter dito, novamente em João 3,7, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Se nós queremos entrar no reino de Deus, nós não podemos entrar pela força, não podemos entrar pelas nossas capacidades, mas nós temos que entrar pelo Espírito Santo de Deus e por uma renovação total que Deus faz em nós. E também, último ponto, para não ser muito maçador para os irmãos também, mas um ponto importante, porque há necessidade de andar em novidade de vida. Todos nós que estamos aqui precisamos de marcar um ponto, um dia memorável, um dia em que nos lembramos daquilo que fizemos, do compromisso que tomamos. Tal como num casamento, não é? No dia do casamento aqui com a Selma e o Osvaldir, não é? Vocês casaram aqui e foi fantástico, ok? E vocês marcaram o vosso dia, vocês assentaram o vosso dia, pronto, ok? E este é o dia de um novo recomeço, de uma nova vida em Cristo Jesus. E quando nós começamos uma nova vida em Cristo Jesus, então todas as coisas velhas já passaram. Que fique bem claro que o vosso passado está apagado. A partir do momento em que vocês se arrependem dos vossos pecados e que vocês não querem voltar a praticá-los, o vosso pecado está apagado. Agora é pensar no presente e no futuro e naquilo que Deus tem para vocês. Então, o que nós aprendemos hoje, aqui, esta tarde, e que vamos continuar a ouvir, e vamos continuar, porque o pastor Helder também trará também uma mensagem forte aos nossos corações, mas aquilo que aprendemos, de uma forma um bocadinho mais teológica de ensino, é que as pessoas que estão aqui, os irmãos que estão aqui, que sabem vagamente acerca do assunto, ou que pessoas convidadas que possam estar connosco que nunca ouviram falar sobre o assunto, é uma ordem da parte de Deus que demonstra submissão à sua vontade, que nos identifica com Cristo, que que o próprio Jesus nos dá o exemplo acerca deste batismo, que demonstra arrependimento e fé em Cristo, que é uma necessidade de nascer de novo, que faz parte da doutrina dos apóstolos e que também é uma necessidade de andar em novidade de vida. Eu vou pedir apenas, se for possível, que todos se levantem. E nós vamos orar por aqueles que vão ser batizados. Amém? E vamos orar para que eles marquem esta posição neste casamento com Jesus. Certo? Em que vocês vão fazer a vossa aliança eterna com Jesus. Isto vai se perpetuar, não vai acabar na nossa morte. Isto continua lá no céu. Vamos continuar sempre lá. Ok? E vamos estar ligados ao nosso Jesus Cristo. Vamos estender, apenas como uma forma simbólica, está bem? Estender as nossas mãos, aqui para estender as mãos, ok? Para aqueles que estão aqui à frente, para os abençoar. Pai, nesta hora, Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor Jesus, que venhas ser com cada um deles, Pai. Oramos, Senhor Jesus, por estes jovens que estão, Senhor meu Deus, a dar este passo maravilhoso, Senhor, de se entregar a Cristo Jesus e de ter um vínculo com Ele, Senhor. Uma ligação forte com Jesus. Paizinho querido, nesta hora, abençoa cada um deles, para que eles demonstrem fé, arrependimento, para que eles sigam a doutrina dos apóstolos, para que eles sigam o teu exemplo e que realmente andem em novidade de vida, Senhor. Que seja um novo começo, uma nova história, Senhor Jesus, para cumprir. E acreditamos, Senhor meu Deus, pela fé, que eles vão servir, que eles vão estar ativos, que eles vão fazer a vontade de Deus. Paizinho querido, a partir de agora, usa-os, Senhor Jesus, para a tua glória. Abençoa-os, Senhor Jesus, e ajuda-os em tudo. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos, Pai.
Amém. E ter estas caras aqui, ter estes jovens aqui, amém, eles querem seguir Jesus, é um sinal que Deus está-se a mover, é um sinal que Deus está a renovar também esta igreja.
cruz eu sigo, o mundo deixo, não volto atrás, não volto atrás. A cruz eu sigo, o mundo deixo, não volto atrás, não volto atrás, não volto atrás, Não volto atrás. não volto atrás. Não volto atrás. Louva o Senhor, aleluia. Louva o Senhor. Amém. Dá glória a Jesus. Dá glória ao Senhor. Mantenham-se mais um momento aqui neste lugar. Eu pedi ao pastor Zé Carlos, também alguém que é referência nesta igreja como pastor, para vir orar para esta nova geração que hoje tomou uma decisão de seguir Jesus e ser fiel ao Senhor. Deus glorioso e bendito, muito obrigado por aquilo que ha sido feito em favor da humanidade, por ti desde o início, e do modo claro em Cristo, teu amado Filho, quando tem dado por nós a sua vida e por todos os pecadores. Damos-te graças por este culto, por este dia, por tudo quanto vimos e ouvimos e se passou entre nós diante da tua face. Obrigado por estes jovens. Obrigado por estes irmãos e irmãs que decidiram seguir-te conforme a tua doutrina, conforme o teu mandamento, prometendo diante de ti e de nós que não voltarão atrás. Sabemos que as nossas promessas podem ter alguma dificuldade, mas sabemos que aquele que prometeu estar com eles todos os dias das suas vidas não falhará e lhe fornecerá a graça, o poder e a força para resistir a toda e qualquer tentação e avançar em nome de Jesus, com alegria, com força, no melhor tempo ou no pior, até ao fim, para a glória tua e bênção deles e dos seus, te suplicamos. Abençoa todos os presentes, aqueles que porventura estão conosco esta tarde e ainda não decidiram arranjar lugar no seu coração para aceitar Jesus, que não se descuidem, porque ninguém sabe se chega amanhã e as decisões que é necessário fazer como seguir Cristo é urgente. Abençoa a todos, em nome de Jesus. Abençoa o ministério desta igreja e cada crente e a tua igreja em todo o mundo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Amém. Amém. Obrigado.